Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aos internautas, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aos nobres pastores, pastor regional, pastor Tiago, nosso pastor regional, pastor João Áquila, demais pastores, pastor Sânzio e sua esposa, e cumprimento aqui nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, e sua esposa, pastora Norma, porque todos esses homens estão aqui, nós estamos aqui exercendo o ministério, porque há uma esposa que acompanha, que apoia, porque é um só corpo. O pastor Abraham, ele exerce um lindo ministério, frutífero, próspero, porque ele tem uma família próspera. Amém? É sempre uma honra e uma alegria poder falar um pouco sobre Jesus. Confesso aos irmãos que hoje é uma experiência nova, porque ontem, como os irmãos sabem, ninguém sabe quem vai pregar. E quando eu cheguei, o pastor Eliel Veras, ele me abraçou e me disse: pastor, me dá o sermão. Eu falei: mas não sei o que eu vou pregar. Eu também não sabia que seria ele que iria pregar. Aí eu encostei nele e falei: então eu quero um pouco dessa unção que está no Senhor. E quando ele teve a oportunidade, o Espírito Santo falou no meu coração: ele vai ler onde você iria ler amanhã. Aí eu fiquei: Senhor. Aí eu já sabia que ele iria ler. Quando ele abriu a Bíblia, aí eu falei: Senhor, e agora? E amanhã, como vai ser? E fiquei à noite meditando, a partir das 5 horas da manhã, já não conseguia mais dormir. E aqui, no momento do culto, ainda pensando de como seria, de como poderia desenvolver a mensagem nesta manhã, não fugindo daquilo que Deus havia colocado em meu coração. Então, assim, a DEF é uma igreja que está nos preparando, nós precisamos entender isso. Nós estamos sendo preparados todos os dias, e é uma compreensão que precisamos ter. E nós temos aqui todo o apoio para isto. Amém? Nós temos o apoio do nosso presidente e todo o ministério para podermos estar crescendo, se desenvolvendo na obra do Senhor. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em Ezequiel 37, mas vamos fazer uma outra leitura e vamos estar lendo também o Evangelho de Lucas, do capítulo 2 e o versículo número 8. Então, ele pediu o sermão ontem, então hoje eu preciso, não posso pregar o que ele pregou, embora possamos fazer alguma referência. Ezequiel, capítulo número 37. Vamos ler a partir do versículo número 14. Ele leu até o 14, então vou dar sequência a partir do versículo número 14. E foi uma mensagem poderosa, Deus falou conosco ontem, foi um culto extraordinário, foi maravilhoso o que Deus fez aqui ontem, a sua igreja. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel,
suas companheiras e ajuntarei a vara de Judá e farei delas uma só vara, e elas se farão um só na minha mão. Amém? Lucas capítulo número 2, versículo número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. E o anjo disse: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? O que irei pregar aqui nesta posse, que é uma honra para mim pregar, ministrar na posse, nosso pastor Magno, e a DEF aqui em Vila Nova de Gaia, aqui no Porto, que é uma realidade. A oração foi feita, mas a realidade já aconteceu. É como Jesus disse em Mateus capítulo de número 16, versículo 18, acerca da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em Atos capítulo número 2, surge a igreja de forma visível. Então esta igreja está sustentada, a base dela é Jesus. E essa igreja é apresentada aqui em Vila Nova de Gaia para todas estas pessoas que moram aqui e aquelas que moram na região vizinha, que moram no Porto, porque esta igreja ela irá se desenvolver, irá crescer, e eu creio que em pouco tempo nós teremos aqui novas inaugurações para a glória de Deus. E a mensagem do Senhor para nós é uma mensagem de esperança e restauração. Esta é a mensagem para o Porto. Esta é a mensagem que a DEF está trazendo para este lugar. É uma mensagem de esperança e restauração. O profeta Ezequiel é um dos profetas que é conhecido como um profeta maior entre o profeta Isaías, profeta Jeremias e o profeta Daniel. Para podermos compreender um pouco, é necessário entendermos o momento em que vivia o profeta Ezequiel. E traçando um breve relato acerca do tempo em que vivia o profeta Ezequiel, precisamos compreender no Antigo Testamento, na sua formação, na sua estrutura, que quando Moisés ele começa a escrever, a registrar a base que nós temos para a nossa fé cristã, quando ele começa a registrar sobre a criação no livro de Gênesis, e ele registra o Pentateuco, e ele começa a registrar a formação de um povo. A formação de um povo que se torna um povo único para adorar um Deus único. Quando ele registra em Gênesis, no capítulo número 12, ele registra a chamada de Abraão. A partir da chamada de Abraão, nós temos um período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Ainda não existia uma nação, existia um projeto de uma nação, porque foi uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E esse projeto ele se desenvolve. Sabemos que no livro de Gênesis, no capítulo 3, é o momento em que é registrado a queda do homem, mas no entanto é registrado também uma palavra da parte de Deus de esperança e restauração. E Moisés continua a registrar
que no livro de Êxodo, no capítulo número 12, após o povo estar vivendo no Egito, sofrendo, sendo cativo, e Deus chama Moisés para que ali se celebrasse a Páscoa no capítulo 12 de Êxodo. E ali determinava a saída do povo, para que o povo voltasse a ter esperança e restauração. E quando o povo sai, no capítulo 25 de Êxodo, é o momento em que Moisés é chamado por Deus para que se instituísse um tabernáculo, para que naquele tabernáculo a presença de Deus ela fosse constante entre o seu povo. Ali já estava se falando de uma nação, não mais de um projeto, de uma família, mas de uma nação. Porque quando Jacó ele desce para o Egito com cerca de 70 pessoas, quando sai do Egito já saem milhares de pessoas, porque a obra de Deus é uma obra de multiplicação. E quando eles passam a se tornar uma nação, se tornar um povo, ali eles viviam no período patriarcal. Mas houve um momento em que Deus começou a tratar com o povo de forma diferente. O povo se espalha sobre a terra, passam a falar outros idiomas, a comunicação é mudada, porque Deus, ele sempre, na história, ele se coloca como Deus, e o homem precisa entender a sua posição de homem. E quando Deus chama Moisés, estabelece ali o tabernáculo, uma tenda portátil, que era montada e desmontada ali no deserto. Mas chegou o dia em que Deus deu a terra prometida ao povo de Israel. E quando eles pisam na terra, eles sentem a necessidade de pedir um rei. Aí começa a monarquia de Israel. O primeiro rei de Israel, o rei Saul. O segundo rei, o rei Davi. O terceiro rei, o seu filho Salomão. Então nós temos no Antigo Testamento esses registros, que após os livros de Moisés, os Pentateucos, nós temos o livro de Josué, que faz a transição entre Moisés e Josué. E nessa sequência, nós temos os livros dos juízes, porque Deus começa a tratar com o povo, é a teocracia de Deus. Deus começa a reger, a governar o seu povo. Mas finda esse período de teocracia porque os homens querem um governo humano. E nesse governo humano se estabelecem reis. Embora o primeiro rei não deu certo, mas Deus coloca o segundo, Deus coloca e chama Davi, enquanto Saul ainda era vivo. Mas quando chega no final do reinado de Salomão, em 1 Reis, no capítulo número 12, está registrado que o reino se divide. Passa a ter Roboão e Jeroboão como reis. Ali termina o momento da monarquia unida. E passa a existir uma monarquia dividida, em que não havia apenas um reino, um só povo, mas 2 reinos e 2 povos. O reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos. O reino de Judá, e havia também ali o reino de Israel. Mas assim os reis que surgem são reis com coração mau, com coração ruim. E o povo se afasta da presença de Deus, então passa a existir uma grande apostasia. E esta apostasia, a idolatria, o afastamento de Deus, ocasiona um povo distante de Deus. E Deus olha para o povo e Deus determina juízo para o povo. Embora Deus comece a levantar profetas, como levanta o profeta Isaías, e começa a trazer novamente uma mensagem de esperança. Isaías, no capítulo 6, no capítulo 9, versículo 6, ele fala sobre Jesus, que um filho se nos deu, o principado estava sobre ele, o seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro e Príncipe da Paz. Isaías registra no capítulo 53, ele registra o sacrifício do Messias. Então o povo começa a receber uma mensagem em que Deus daria a eles restauração
e teria esperança ainda para o povo, mesmo vivendo um tempo de apostasia. Aí se levanta o profeta Jeremias e começa a profetizar, começa a falar ao povo que eles iriam se tornar escravos, que haveria um cativeiro, mas o povo não queria ouvir a voz do profeta. Mas quando Israel, porque o reino do norte já havia sido destruído, ou seja, já havia sido levado cativo pelos assírios, mas o reino do sul, o reino de Judá, ainda estava de pé. Mas chegou o momento em que Nabucodonosor, ele toma Jerusalém, e por 3 levas, ele leva o povo para o cativeiro. Na primeira leva, leva Daniel, leva os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas aqui, no texto que nós lemos, no livro do profeta Ezequiel, nesse segundo momento em que eles são levados cativos, Ezequiel ele vai junto também com os cativos para a Babilônia. Mas Ezequiel, quando chega em Babilônia, ele já tinha por volta dos seus 25 anos, porque ele ouvia o profeta Jeremias estar pregando, estar anunciando o juízo de Deus. E quando ele chega em Babilônia, ele chega porque ele era sacerdote. No capítulo de número 1, quando Ezequiel, o texto registra no versículo 3, que Ezequiel era filho de Buzi, que era um sacerdote, porque o seu nome significa desprezo, quer dizer desprezado. O pai de Ezequiel tinha esse significado em seu nome, mas o desprezado, ele gera um filho, e o nome do seu filho, que chama-se Ezequiel, é aquele que Deus fortalece, é fortaleza do Senhor. Então Deus pega o desprezo e transforma em força, transforma em fortaleza. Deus pega aquele que não tem esperança e dá a ele esperança. Deus pega aquele que está destruído e diz: eu vou te restaurar, eu vou te restituir. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, eu sou soberano, e a minha vontade está acima da vontade do homem. Aleluia! E no primeiro versículo do primeiro capítulo, Ezequiel estava às margens do rio Quebar, e ele estava junto aos exilados de Jerusalém. E nos diz o texto que no 30º ano, aqui os estudiosos, de forma quase que unânime, eles acreditam que Ezequiel está registrando acerca do seu ano. Ou seja, ele estava completando 30 anos, ou tinha 30 anos. Porque Ezequiel é de uma linhagem sacerdotal. E no livro de Levítico, no capítulo 21, fala sobre os sacerdotes. No livro de Êxodo também registra sobre a questão dos sacerdotes, que a partir de 25 anos já começavam a exercer funções levíticas no templo, mas a partir de 30 anos poderiam exercer outras funções sacerdotais. E Ezequiel naquele momento se encontrava em uma terra distante, não era o seu país. Não havia ali templo para que ele pudesse exercer o seu ministério sacerdotal. Não havia templo ali, o templo estava em Jerusalém. Mas Ezequiel estava em Babilônia. Ezequiel se encontrava às margens do rio, junto aos exilados. Mas o texto nos diz, no versículo 1 e no versículo 2, começa a registrar que Ezequiel, quando estava às margens do rio, ele viu algo diferente. Aos 30 anos, aleluia, do 5º mês, ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus. O texto nos diz que Ezequiel passou a ter visões de Deus. Não importa o tempo, não importa o lugar aonde você estiver, você tem um chamado de Deus, o teu ministério vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, porque no capítulo de número 2 do livro de Ezequiel, Deus chama Ezequiel, após começar a dar visões a Ezequiel, e Deus chama e diz: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Da mesma forma, Deus fala
fala conosco, põe-te em pé, porque eu falarei contigo, porque eu sou teu Deus, eu te chamei, eu vou abrir os céus, aleluia, eu vou te dar visões, você vai ver além da sua visão natural, você vai ver coisas espirituais, coisas que não estão ao teu alcance, porque o céu se abre para a igreja. Bendito é o nome de Jesus, para todos sempre, aleluia. Ezequiel não resiste acerca dos seus filhos, mas no capítulo 24, está registrado que Ezequiel tinha uma esposa, e Ezequiel está profetizando, falando de juízo, falando que o templo iria ser destruído, e o povo não acreditava, porque levantavam-se falsos profetas para dizer que não. Sempre há aqueles que se levantam para mentir, sempre há aqueles que se levantam para tentar contradizer o que Deus diz, ou o que Deus faz. Mas Ezequiel continua firme e constante na mensagem. Mas chegou um momento em que Deus fala a Ezequiel: eu vou tirar a doçura dos teus olhos, eu vou tirar a beleza, eu vou tirar a tua esposa, mas você não vai chorar, você não vai ter direito a luto, você vai colocar as suas sandálias, você vai se organizar, você não vai receber comida de alguém que está se compadecendo pelo teu luto. Imaginamos a história deste homem e podemos observar que um ministério tem suas dores, mas Deus é quem determina todas as coisas. Uma vida ministerial é uma vida de renúncia. Para estarmos aqui hoje, foi necessário fazermos grandes renúncias. E às vezes nós pensamos que as nossas renúncias são grandes. E esse homem ouve essa mensagem, e quando ele transmite a mensagem, à tarde a sua esposa já estava morta, mas ele transmite a mensagem para Israel, porque Deus levanta o profeta para dizer isso, para que eles entendessem. Deus fala através do profeta: porque eu vou profanar o templo, eu vou tirar a alegria de vocês, eu vou tirar aquilo que vocês mais prezam, porque o povo não adorava mais a Deus, mas adorava o templo. O povo não buscava mais a Deus, mas buscava o templo. A glória não era de Deus, mas agora era do templo. E eu quero vos dizer hoje: Deus é Deus, o templo perece, mas Deus não. O que Deus queria que o povo entendesse: eu fiz um templo para que eu estivesse ali com vocês, a minha presença estivesse ali, mas eu não sou o templo não vai subsistir, eu vou destruir, eu vou tirar de vocês, para que vocês possam entender, com templo ou sem templo, a glória é minha, eu preciso ser adorado, eu preciso ser louvado, aleluia, porque virá os dias, como Jesus falou para a mulher, que os verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito e em verdade. E nós estamos aqui nesta manhã para glorificar e enaltecer o nome do Senhor e dizer: Senhor, estamos aqui porque o Senhor é bom. Aleluia. E é tirado na terceira vez que Nabucodonosor vai a Jerusalém, destrói tudo. E Deus disse através do profeta que eles não iriam chorar, porque as suas filhas, seus filhos seriam mortos. E cumpriu-se a profecia do profeta. E a partir do capítulo 36, começa uma nova história. O profeta começa a trazer uma nova mensagem. Uma mensagem de esperança e uma mensagem de restauração. E no texto que nós lemos, no capítulo 37, a partir dos versículos que lemos, é o momento em que Ezequiel já havia visto o vale com ossos secos e sequíssimos.
E a profecia está explicada no próprio texto, porque se refere à nação de Israel. E Deus fala sobre uma restauração para a nação de Israel. Uma restauração física e uma restauração espiritual. Uma restauração como nação e uma restauração como nação de Deus espiritualmente. Esta restauração como nação, hoje nós podemos contemplá-la, porque após a Primeira Guerra Mundial, que finda-se em 1945, em 1948, quando a ONU se reúne e decidem dar a Israel o direito de ter um Estado, de ter uma terra. Israel está restaurado como nação. Mas ali o profeta, ele fala de uma restauração como nação, mas também uma restauração como povo dele. Uma restauração espiritual. E quando nós observamos este texto, que nós lemos, que o profeta fala sobre as duas varas e que nelas são postos os nomes das tribos de Israel. Ali o profeta estava falando sobre o que aconteceu em 1 Reis, no capítulo 12, quando o reino se divide. O reino se dividiu, mas naquele momento Deus usa o profeta para dizer: o reino foi dividido, mas agora eu vou juntar as varas, vai ser um só reino, vai ser um só povo. E nos versículos que se seguem, Deus fala através do profeta acerca da casa de Davi, porque Davi seria príncipe eternamente. E no texto que nós lemos em Lucas, no capítulo de número 2, nós encontramos o momento em que Jesus nasce. Porque, queridos e amados irmãos, quando nós compreendemos a Bíblia, quando nós lemos a história, nós podemos observar que após os juízes, no meio em que antecede os juízes e o livro de Samuel, está ali o livro de Ruth. Ruth está ali para dar sequência a uma linhagem, a linhagem que veio Davi, o posterior rei de Israel. E que quando Davi ele surge, e quando há a destruição do reino, Deus diz a Salomão que a lâmpada continuaria acesa, não apagaria. E Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. E quando toda a história se desenha, o mundo passa a viver sem esperança, e Deus levanta profetas. Deus levanta 12 profetas, que são chamados 12 profetas menores, e começa a profetizar. E após o profeta Malaquias, que é o último livro do Novo Testamento, há um período de silêncio em que Deus não fala aos homens. Mas nesse período de silêncio, Deus continuava sendo Deus e continuava olhando para a humanidade. E os homens estavam distantes, afastados de Deus, sem esperança, sem redenção. Mas o que Deus havia dito em Gênesis, o que Deus disse através dos profetas, no momento em que o mundo vivia uma verdadeira apostasia, distanciados de Deus, assim como diz o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo número 2, acerca de que Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E essa vivificação, esta vida, ela seria gerada em nós, através do cumprimento da profecia e da mensagem de Deus. É quando Lucas registra, no capítulo 2, quando os pastores vêm e recebem a mensagem de que havia nascido em Belém, aleluia, a promessa de Deus, havia nascido o Messias, havia nascido o Salvador, aquele que iria fazer com que nós iríamos ser redimidos diante de Deus, oh, aleluia. E fazendo uma breve exegese do livro de Ezequiel, do tempo em que Ezequiel vivia, que foi chamado por volta do ano de 593 a.C., vivia uma sequidão espiritual, viviam em apostasia, e isso nós podemos identificar nos nossos dias. Vivemos dias de apostasia, vivemos dias de sequidão espiritual, vivemos dias de ausência
ausência da verdade, ou seja, de ausência do compromisso com a verdade. Vivemos dias e homens e mulheres que não têm compromisso com a verdade, mas têm compromisso com alegrar ego, têm compromisso com alegrar a plateia, têm compromisso de fazer homens para seguir a si mesmos. Nós vivemos dias difíceis, mas nós estamos aqui porque a palavra de Deus é a verdade, e nós temos compromisso com a verdade. Essa sequidão espiritual que existe no mundo atual, a igreja deve estar aqui agora, neste lugar. A igreja deve estar agora no porto, para trazer uma mensagem de esperança, para trazer uma mensagem de restauração, para dizer, assim como foi nos tempos de Ezequiel, em que o povo estava como ossos secos e sequíssimos, assim está hoje a humanidade. Mas assim como Deus levanta o profeta para trazer uma mensagem de salvação, para trazer uma mensagem de esperança, Deus levantou esta igreja para trazer esta mensagem para este lugar, uma mensagem de esperança, em que vidas serão restauradas, serão restituídas, pessoas irão novamente ter um encontro com Deus, porque aqui não há mais ausência da verdade, porque a verdade é Jesus. Aqui a ausência será da morte, porque a morte espiritual será vencida. Aleluia. Por quê? Porque chegou a vida, e chegou a vida eterna. Em João, no capítulo 17 e no versículo de número 3, está registrado: Jesus disse: a vida eterna é esta, que reconheçam a ti só como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, qual enviaste. E nós estamos aqui para proclamar esta verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida eterna, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Aqui não há mais ausência da verdade, porque a verdade chegou. Aleluia. Então, o tempo que vivemos, assim como Deus levanta o profeta, a mensagem foi dada através do profeta, mas a mensagem não era do profeta. Hoje a mensagem é ministrada através da igreja, mas a mensagem é de Deus. E nós, assim como o profeta tinha responsabilidade em ministrar a palavra de Deus, nós, igreja, temos a responsabilidade hoje de falarmos ao mundo sobre Jesus. A responsabilidade é nossa, de falarmos ao mundo sobre Jesus, de falarmos às pessoas sobre esta esperança, de dizermos para ela: olha, você não precisa tirar a sua vida. De dizermos para as pessoas: você não precisa viver mais uma vida envolvida com álcool. Você jovem não precisa mais estar vivendo uma vida envolvido nas drogas, buscando uma alegria passageira, uma alegria que não existe. Você não precisa mais viver dessa forma. Você não precisa ter mais um lar destruído, porque através da pregação do Evangelho, a restauração é chegada e pessoas começam a entender o verdadeiro sentido da vida. E Deus une, porque quando Deus fala a Ezequiel sobre o principado de Davi, Deus estava falando a Ezequiel sobre o principado do Messias que nasceu. Jesus, Ele é o príncipe eterno. Jesus, Ele é o sacerdote eterno. Jesus, Ele é o rei eterno. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ele sim é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. E quando nós compreendemos isso, nosso coração se alegra, porque nós vivemos o tempo em que tudo isso se cumpriu. E nós podemos olhar para a história e dizermos o quanto nós somos privilegiados por fazermos parte dessa nova história, a história da igreja do Senhor. Porque a visão que Ezequiel tinha é uma visão que nós podemos direcionar à nossa família, porque talvez a sequidão, a destruição está dentro do nosso lar e nós não estamos percebendo. É preciso nós olharmos para a nossa vida em sociedade. Talvez vivemos em sociedade como ossos secos e não estamos percebendo. Talvez vivemos também na igreja como ossos secos e não percebemos.
Talvez vivemos uma vida sem percebermos o verdadeiro sentido dela. É preciso nós compreendermos que Deus, Ele nos restaurou de uma só vez. O Senhor nos alcançou e nos tornou nova criatura, transformados, redimidos pelo seu sangue. O processo de restauração, não há restauração sem Deus. Não há restauração sem Jesus. Ele veio para restaurar. Ele veio para nos edificar. Ele veio para nos redimir. Não há restauração sem Jesus. A beleza não está na visão. A beleza está no Deus que realiza e cumpre a visão. A beleza está na graça de Deus. Esperança e restauração. Esta é a mensagem que nós somos portadores. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração. A mensagem que Ezequiel pregava era esta: o povo terá esperança e será restaurado. E nós precisamos compreender isso. Nós temos esperança e nós fomos restaurados. Aleluia. E estamos aqui escrevendo uma nova história. Estamos aqui como homens e mulheres que declaram com suas vidas: eu sou restaurado, eu tenho esperança, eu tenho expectativas de vida. Aleluia. Eu não vivo mais a apostasia, eu não sou mais osso seco, assim como os ossos que estavam espalhados, como o profeta pôde ver. Assim nós andávamos espalhados, mas Deus não pega uma mistura, Deus começa a pegar pessoas. Deus pegou você, Deus pegou cada um dos irmãos, Deus me pegou, e Deus foi nos unindo, e Jesus disse que hoje nós somos um só corpo. Sabe por quê? A mensagem do profeta é dizendo: meu povo é um só, meu povo é um só, meu povo é unido, não existe dois reinos, existe um só. Aqui na igreja não existe divisão, não existe quem prega melhor, não existe quem canta melhor, não existe quem trabalha melhor. Aqui existe aqueles que são servos e trabalham para um Deus só. Aqui existe um só reino, existe uma só igreja. Aonde nós formos é uma só igreja, e nós caminhamos para o mesmo céu. Nós temos a mesma visão, nós falamos a mesma língua, nós estamos buscando a mesma santidade, nós estamos buscando viver a mesma adoração, e nós estamos buscando viver, servir ao mesmo Deus. Porque o profeta Ezequiel, no seu livro, ele registra a adoração, ele registra a santidade, mas ele registra o serviço. Mas ele não registra a adoração por registrar, ele registra a adoração porque ele vivia a adoração. Ele registra o serviço porque ele servia a Deus. Ele registra a santidade porque ele buscava a santidade. Nós não podemos viver de palavras, nós temos que viver de atitudes. Se eu digo que é ano da restauração, ou se eu digo que é ano da santificação, eu tenho que santificar a minha vida. Se eu falo que é ano da adoração, eu tenho que ser um adorador. Se eu falo que é ano do serviço, eu tenho que servir. Eu preciso me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, mesmo que doa, mas eu prego a tua palavra, eu falo a verdade que o Senhor me enviou para fazer. Oh, aleluia, aleluia. O profeta perdeu a sua esposa, mas ele não perdeu a sua convicção da sua fé. E você está com sua esposa do seu lado e ainda está esperando o quê? É momento de nós nos levantarmos, irmãos, e não apenas pregarmos, mas vivermos aquilo que nós pregamos. Não apenas dizermos às pessoas: olha, eu tenho uma mensagem de esperança, mas é olharem para nós e ver a esperança viva em nós.
olharem para nós, e assim como o apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, alguém olhar para você e dizer, eu quero imitar a Ele, porque Ele está imitando a Cristo. Eu sei que eu não vou conseguir fazer igual Jesus fez, mas se eu fizer como Ele fez, como Ele está fazendo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. As pessoas precisam olhar para nós e não ver apenas a pregação através da nossa palavra. As pessoas precisam olhar para nós e ver a nossa vida envolvida, banhada por essa palavra, porque nós fomos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque a palavra da verdade chegou até nós. Aleluia. E assim, queridos e amados irmãos, nós compreendemos que no decorrer de toda a história, Deus sempre quis dizer ao povo, olha, tem esperança. Eu sou o Deus que restaura. Eu sou um Deus que sara. Eu sou um Deus que cura. Eu sou um Deus que liberta. Aleluia. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Nós não tememos, porque Deus é um Deus que segura nossas mãos e diz, não temas. Eu seguro nas tuas mãos e te digo, não temas, eu te ajudarei. O nosso Deus é um Deus que não há outro Deus como Ele, e que Ele diz acerca do seu poder, que não há Deus como Ele, porque Ele é o único, o verdadeiro, o todo-poderoso, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus olhou para nós e sarou a nossa sequidão. Deus olhou para nós e colocou carne aonde era necessário ser colocado. Deus olhou para nós e Ele nos amou, e nós vivemos hoje este grande, eterno e soberano amor. E assim como Deus usou o profeta Ezequiel, Deus usa mim, Deus usa você nos dias atuais. A responsabilidade do crescimento da igreja está em nós pregarmos a mesma palavra, termos a mesma visão e falarmos a mesma língua. Precisamos compreender sempre isso, que Deus possa vos abençoar e que possamos sempre estar firmes na presença do Senhor. Convido os irmãos para nós orarmos, fazermos um momento de oração. Aleluia. Deus, Ele chamou o profeta Ezequiel no seu primeiro capítulo e deu visões a ele. Deus chama o profeta no segundo capítulo e diz a ele, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Deus chama o profeta nos 48 capítulos do seu livro e começa a anunciar até cerca do capítulo 36, começa a anunciar juízo sobre o povo. Mas Deus depois pega o profeta a partir do capítulo 37 e começa a dizer ao povo, olha, é esperança para você. A restauração para você. Após os 70 anos do cativeiro, o povo volta. Aleluia. Nós podemos ver os registros em Esdras e Neemias. Nós podemos ver tudo que Deus fez, tudo que Deus faz. O templo foi restaurado, foi restituído. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque Jesus esteve no segundo templo, mesmo reformado por Salomão. A glória de Deus está aqui neste lugar. E nós vamos orar e vamos adorar o Senhor nessa manhã. Abra os teus olhos espirituais. Obreiros, pastores, comece a entender aquilo que Deus está dando a vocês. Há uma mensagem de restauração hoje. Uma mensagem de restauração de sonhos, de projetos e uma restauração de convicção. Comece a ser convicto com o teu chamado. Não detenha-se. Faça aquilo que Deus chamou para fazer. Anuncie o Senhor. Comece a permitir que o Espírito Santo comece a envolver com dons espirituais. E nós ministramos essa oração nesta manhã, Senhor. Assim como os céus se abriram, Ezequiel pôde ter visões.
Que o Senhor possa abrir os céus e que nós esta manhã possamos a ter visões, possamos começar a ver, Senhor, além dos nossos olhos físicos, para que nós possamos começar a ver, Pai querido amado, aquilo que o Senhor tem reservado, aquilo que o Senhor tem projetado. Nós te louvamos nesta manhã e nós te adoramos porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que pode todas as coisas. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus todo-poderoso, aleluia. Nós te glorificamos, a Tua igreja te glorifica nesta manhã. Oh, Rabassuribicandarabachandarabahássia. Nós cremos, meu Pai, no Teu poder. Nós cremos que esta igreja está aqui neste lugar para um grande propósito, um grande projeto. E eu ministro esta oração, Senhor, o Senhor possa estar alcançando os quatro cantos do porto e possa, Senhor, estar restaurando vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, ó Jesus Cristo Todo-Poderoso, Tu és a estrela da manhã, Tu és o príncipe da paz, Tu és aquele que reina, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus que falou com Ezequiel, Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que falou com os pastores acerca das boas novas de salvação, Tu és o Deus que envia anjos para poder falar conosco, Tu és o Deus que enviou o Teu Espírito Santo para poder falar conosco, e nós estamos aqui nessa manhã ouvindo a Tua voz. Eu creio, Pai querido, que muitos estão ouvindo algo diferente, estão ouvindo a Tua voz, uma voz de restauração, uma voz de restituição. O Espírito Santo de Deus é aquele que sopra, o Espírito Santo de Deus é aquele que sustenta, é aquele que levanta, é aquele que ergue. O Espírito Santo de Deus é aquele que diz: olha, eu te capacito, eu te preparo, eu te projeto, porque Tu és projeto meu, aleluia. Esta igreja está aqui, não por uma ação humana, mas por uma ação de Deus, é a ação do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo, seja renovado nesta manhã, seja renovada nesta manhã, chore nesta manhã, mas deixe as tuas lágrimas caírem na presença do Deus Todo-Poderoso. Seja banhado nesta manhã pelo rio do Espírito, seja banhado nesta manhã por águas espirituais, seja banhado nesta manhã por uma ação toda poderosa, ação do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus está te chamando para um novo tempo. Levanta do teu lugar, venha para cá, venha para o altar, venha, irmão, venha. Tenha coragem, venha para o altar. Você que está aí chorando, sentindo a presença de Deus, venha para o altar. Venha receber nesta manhã uma renovação espiritual, porque o profeta Ezequiel estava no lugar como sacerdote, ele não tinha templo para servir como sacerdote, e você está aqui, tem um templo para você servir como crente. Esta igreja foi aberta para crente vir, para adorar e para servir. Você tem um templo para adorar, você tem uma casa de oração, aleluia. Você não tem covil de ladrões, você tem uma casa de oração, e essa igreja está aqui para pregar a verdade, e todos os covis de ladrão, pastor, que estiver aberto por aí, vão fechar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é verdadeira, é fiel. Oh.